Olá, segundo ano da Escola Martim Francisco. A nossa aula de hoje é Sociologia. Vamos tratar os conteúdos do currículo escolar de São Paulo, os conteúdos relacionados a jovens, cultura e consumo, nessa semana de 3 a 17 de julho. Esse trabalho poderá ser entregue até o dia 30 de julho. A habilidade que iremos trabalhar nessas duas aulas é em compreender de que maneiras os jovens se relacionam com a sociedade de consumo e a produção de cultura. O tema destas duas aulas, vamos tratar sobre o impacto da propaganda na subjetividade dos indivíduos, na subjetividade dos jovens. Esse é o nosso tema. Qual é a influência da propaganda comercial na nossa vida? Como que a propaganda comercial ela influencia na nossa formação? Lembrando que todos os dias somos bombardeados por uma série de propagandas e estímulos ao consumo. Somos convidados ao consumismo, à compra. Algumas necessárias, outras compulsivas. Essa propaganda teria esse excessivo apelo ao consumo um impacto no processo da formação dos indivíduos, dos jovens? Será que o excessivo apelo ao consumo ela traz consequências gravíssimas à formação dos indivíduos? Isso resultaria de alguma forma na formação de uma sociedade mais individualista, menos solidária, olhando para o indivíduo como número, como alguém que pode consumir? Será que a propaganda comercial ela produz isso? É isso que vamos procurar entender no decorrer da nossa aula. Tá? Essa aula terá o valor de 2 pontos, ok? O que você vai fazer como exercício para a assimilação desse conteúdo desta aula? Você vai observar no seu dia a dia e fazer um paralelo, trazer para a nossa aula, tá? Observar, refletir e procurar responder. Como que o comercial, como que a propaganda influencia na minha vida? Quais propagandas eu assimilo, eu gosto de ver? Quais produtos eu gosto de ver, gosto de contemplar, gostaria de possuir, tá? E observar em programas de televisão, na internet, em todos os meios de comunicação e outros. Quais são os meios de comunicação que nós temos nas mãos? Temos televisão, temos o rádio, temos a internet, temos o aparelho celular e outros. Temos as feiras livres, os outdoors, entendeu? Como que a presença do comercial faz parte da minha vida? Da compra, da venda? E pensar e responder com muita liberdade, observando nas entrelinhas das palavras, das imagens, dos produtos, dos meios de comunicação. O que está por trás de cada propaganda? A quem quer atingir? E para nos ajudar nessa reflexão, vamos procurar entender o que é uma propaganda. A propaganda é a divulgação. Alguém quer divulgar, quer anunciar. Professor, mas divulgar o quê? Você pode divulgar conhecimentos, pode divulgar eventos, divulgar ideias, opiniões. Propaganda é esse ato de divulgar. Experiência religiosa. Só que nós vamos tratar aqui de produtos do nosso dia a dia. Pode ser produto alimentício, produto de consumo, produto do vestuário, produto de higiene pessoal, tá? Produtos duráveis como automóveis, bicicletas, motos, produtos não duráveis como alimento, higiene pessoal, beleza. Tudo isso faz parte de uma propaganda. Então a propaganda é o ato de divulgar os mais variados elementos. E nós estamos tratando aqui de produtos. E quando se trata de divulgação, diz que a propaganda é a alma do negócio. Tá? E
que se divulga, se propaga, porque alguém quer vender alguma coisa para alguém. Tá? Ah, uma segunda questão: quais são os produtos mais divulgados nos meios de comunicação? E dentro desses produtos, quais são os mais necessários para a vida? Tá? Quais são os produtos mais divulgados no nosso dia a dia que vocês acham? Vocês conseguem perceber? São os automóveis, alimento, vestuário? Vamos procurar nos perguntar. Procura observar na elaboração desta aula. Quais são os produtos mais divulgados na televisão, por exemplo? Nos programas durante o dia, durante a noite, no intervalo das novelas, nos telejornais. Quais são, nos programas de entretenimento, quais são os produtos mais divulgados? Tá? E sendo os produtos mais divulgados, quem são os agentes? Quem aparecem? Quais são as pessoas que aparecem nos comerciais? Tem aquelas pessoas que aparecem de forma explícita e implícita. Por exemplo, quem são os agentes de uma propaganda? Os que aparecem. Quais são os agentes que aparecem? Os agentes são os apresentadores. São os modelos, os atores, os artistas, cantores, pastores, religiosos. Quem aparece? Dependendo de quem apareça, ela está direcionada a um público. Tá? E quem são aqueles que não aparecem num comercial, numa propaganda? São os seus idealizadores. São aqueles os donos dos produtos, por exemplo. Tá? E quem são os destinatários? E cada produto tem um segmento. O produto é muito bem pensado. Desde a sua elaboração, a sua divulgação, ele é muito bem pensado. É um tiro ao alvo, um tiro certeiro. Que uma propaganda ela não pode ir ao fracasso, ela tem que ter sucesso. Porque é uma rede comercial. É uma rede por exemplo, de televisão que está por trás. É uma rede de hipermercado. São lojas famosas. Tudo isso faz parte. São os agentes que não aparecem, mas está ali presente. E quem são aqueles que aparecem? Quem é o menino propaganda, a menina propaganda, a pessoa que está fazendo o comercial? Quem são os destinatários? Agora vem a nós enquanto consumidores. Será que tudo aquilo que consumimos nós precisamos de verdade? São elementos necessários para a nossa vida? Será? Então, a questão 3, quem são os agentes de uma propaganda, ou seja, os que aparecem, por que aparecem, são os jogadores de futebol, os que não aparecem, que são os donos, os idealizadores, os anunciadores. Quem são os destinatários? Como nos colocamos perante uma propaganda? Será que nos colocamos de forma crítica, questionadora? Tá? A questão número 4. Quando são veiculados as principais propagandas? Tá? Quando são veiculadas? Nos horários nobres, lembrar dos horários nobres? Aquele telejornal de maior alcance, aquela telenovela de maior alcance, aquele programa de entretenimento de maior alcance, tá? Horários nobres. Qual o tempo da duração de um comercial, de uma propaganda? Por que dura aquele tempo? E são incisivos, é certeiro, tá? Minutos, segundos, são de altíssimos valores, caríssimos. No espaço de televisão, de internet, onde são veiculados, agora vamos por exemplo, onde são veiculadas as propagandas? Nos portais, na televisão, nas páginas digitais, no aparelho do celular. Você quando vai entrar, por exemplo, no YouTube, você vai ver qualquer vídeo, uma aula, uma música, aquele cantor é famoso, tem muito alcance, aparece o comercial. Veja, ele está sintonizado em todas as redes sociais. Como são veiculadas as propagandas? São propagandas, ela é estática ou são dinâmicas, são em movimento, que envolve quem está vendo? O que vocês acham? São sempre propagandas em movimento, é propaganda que traz prazer, a perspectiva de futuro, alimenta os sonhos. E a questão número 7. Qual é a finalidade ou motivo de uma propaganda? É sempre vender, tá? É sempre explorar, é sempre a questão do mercado, lembre-se disso. E para vender, ela faz de tudo. Inclusive diz que você precisa daquele produto, mesmo não precisando. Então, a finalidade do produto
da propaganda é a venda, tá? Ao realizar essa atividade, qual foi, agora uma pergunta pessoal, ao realizar essa atividade, qual foi a propaganda e qual é a propaganda que mais lhe chamou a atenção e te chama a atenção? Qual que é a maior propaganda que você mais gostaria de ver, tá? Na sua opinião, teria esse excessivo apelo das propagandas ao consumo um impacto no processo de formação da personalidade dos jovens, dos indivíduos? Será que a propaganda, concluir a nossa aula, será que a propaganda influencia nas nossas decisões, nos nossos gostos? Será que os idealizadores das propagandas entendem as nossas necessidades? Quais são os nossos gostos, as nossas aptidões? Questão número 10. O impacto da propaganda na subjetividade dos indivíduos resultaria de alguma forma na formação de uma sociedade mais individualista? Será que a propaganda valoriza essa questão do indivíduo, do eu, do que eu gosto? O que eu aprendi com essa atividade? Então escreva. Então, caríssimos jovens do segundo ano do ensino médio de Sociologia da Escola Martim Francisco, o que essa aula pode nos ajudar? Eu tenho que olhar para a realidade de forma mais crítica, de forma mais autônoma. Essa é a nossa finalidade. Você pode comprar e vender, mas com autonomia, de forma crítica. Você é um cidadão de opinião, de opinião formada, tem que colocar perante os elementos da vida de forma autônoma. Eu compro o que eu preciso. Eu sou senhor do meu dinheiro, sou senhor dos meus gostos. Por isso eu tenho que entender o universo da propaganda. E realmente a propaganda pode impactar, sim, na nossa vida, na nossa sociedade. Ela pode impactar na minha formação. Caríssimos jovens, estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de relacionamento que coloquei pelo e-mail, pelo Google Class, para que eles possam entrar em contato. Ok, jovens do segundo ano do ensino médio de Sociologia da Escola Martim Francisco.